Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Peço que tenham um pouquinho de paciência com a minha voz hoje, que não está das melhores, mas vamos em frente. Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de mensagens em Apocalipse. Você já pode abrir a sua Bíblia. E hoje nós vamos considerar a carta à igreja em Sardes. Imagine um local aberto, muito belo, com belos ornamentos, um local amplo, bonito, com construções em mármore, granito. Esse local parece um parque, mas na realidade é um cemitério. Por fora, a beleza. Por dentro, não há vida. A igreja de Sardes tinha fama de que estava viva, mas na realidade estava morta. Por fora, parecia uma coisa. Por dentro, era outra coisa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O perigo de uma igreja moribunda. Em outras palavras, uma igreja que está desfalecida, desvanecida, que está prestes a morrer, prestes a deixar de existir. Vamos ao texto de Apocalipse, capítulo 3, dos versos de 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava prestes para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Santa Palavra, ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, a palavra que alimenta a nossa alma. Eu reconheço a minha fraqueza, a minha total dependência e necessidade de Ti. Eu te peço, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito venha com poder e fale aos nossos corações essa noite. Prepara os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, Cristo conhece. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Vamos observar um pouquinho a respeito da cidade de Sardes. A cidade de Sardes estava localizada a cerca de 45 quilômetros ao sudeste de Tiatira.
75 quilômetros ao leste de Esmirna. A cidade era protegida por paredões íngremes, era uma cidade que ficava no alto. E os moradores daquela cidade achavam que aqueles paredões não poderiam ser escalados. E devido às suas fortes defesas naturais, Sardes se tornou então a capital da Lídia. Mas a sua localização também impossibilitava uma expansão e forçou aquela cidade a permanecer pequena. Então tinham paredões, ela ficava no alto. E aqueles paredões, de certa forma, traziam alguma proteção. E eles achavam que não seria possível um exército escalar aqueles paredões para atacar aquela cidade. Mas, em determinada ocasião, certa noite, os soldados persas, estavam em uma batalha contra eles, escalaram esses paredões e não encontraram nenhuma resistência e tomaram aquela cidade. O rei da Síria, Antíoco o Grande, em 214 a.C., fez a mesma coisa. Eles não aprenderam com o passado, cometeram o mesmo erro de deixar a cidade desprotegida, e da mesma forma que os persas, os soldados sírios escalaram os paredões desprotegidos e tomaram Sardes. Então, essa cidade foi tomada, na história 2 vezes, da mesma forma, não aprenderam ali com o passado. E é interessante notar que quando o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção de Sardes para que eles fossem vigilantes, as lembranças dessas ocupações poderiam muito bem ter vindo na memória daqueles leitores e serviam de ilustrações para isso. Olha, sejam vigilantes. Então a cidade já tinha sido tomada 2 vezes por falta de vigilância e agora Jesus também vai falar para eles serem vigilantes também em questão às coisas espirituais, como nós vamos ver. Mas é interessante notar um pouquinho sobre a história e o contexto dessa cidade. Agora sobre a igreja que estava na cidade de Sardes. Um teólogo chamado Simon Kistemaker explica: entre as 7 igrejas, a de Sardes era a que apresentava menor fervor espiritual. Era uma igreja apática. Sua adaptação ao ambiente religioso evitou que a igreja fosse perseguida, pois quase ninguém a percebia. Então, a gente vai se acomodando aqui, a gente vai fazendo uma política da boa vizinhança com nossos amigos idólatras pagãos, e eles não percebiam muita diferença, logo não tinha perseguição. Seu estilo de vida inofensivo garantia uma paz religiosa, mas resultou na morte espiritual aos olhos de Deus. Com exceção de alguns poucos membros fiéis que mantinham a chama do evangelho acesa. A maioria dos membros daquela igreja estavam frios, eram crentes nominais, mas tinham alguns poucos ali que faziam a diferença. A igreja estava morrendo aos poucos, como um fogo que não é reabastecido. No entanto, entre as cinzas ainda se encontravam algumas brasas ardentes. É assim que se parecia aquela igreja em Sardes. É possível que o compromisso com essa cultura pagã também estivesse no centro deste problema, certo? Esse que é o contexto da igreja em Sardes. O texto prossegue: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como nós já vimos em mensagens anteriores, nessa série de exposições, os 7 Espíritos de Deus são uma menção ao Espírito Santo em toda a sua plenitude. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores, os mensageiros daquelas igrejas, os ministros destinados a pregar
a palavra de Deus. E é o Espírito Santo que poderia trazer vida e um renovo espiritual para aquela igreja em Sardes. O Senhor então diz: eu conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. O Senhor então dá um diagnóstico preciso daquela igreja. Ele conhece as suas obras, ele conhece a sua real condição. Eles têm nome, eles têm reputação, eles têm fama de ser uma igreja viva. Mas na realidade, essa igreja está morta. Em outras palavras, é possível que a aparência externa engane. Os crentes pensavam que tinha ali uma igreja viva, mas o Senhor examina o coração. Ele conhece a ausência de uma fé genuína, de uma fé vibrante, na maioria dos membros daquela igreja. É possível que aquela igreja tenha perdido o brilho e se acomodado diante de uma cultura pagã, perdendo a sua expressividade na evangelização. Uma igreja que deixou de contribuir com o progresso do evangelho se tornou insignificante. A igreja se tornou um cemitério espiritual. Provavelmente era composta de uma maioria de pessoas não regeneradas, não convertidas, crentes nominais, com alguns poucos crentes verdadeiros na sua membresia. É assim que se parece a igreja de Sardes. Eles tinham conquistado fama para com os seres humanos, mas não para com Deus. Um teólogo, William Hendrickson, afirma: à vista dos homens, Sardes pode ser vista como uma igreja esplêndida. Diante de Deus, porém, era uma igreja morta. Uma igreja morta. Quando nós observamos as Escrituras, tem várias e várias passagens que falam a esse respeito e a esse perigo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, Isaías 29:13, o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está distante de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O perigo de simplesmente honrar o Senhor com os lábios, mas o coração está distante, está em outra coisa. Não está no Senhor. Um crente nominal, um religioso, alguém que está de corpo presente na igreja, mas o seu coração está em outro lugar. Não está no Senhor. O profeta Samuel, por exemplo, quando foi à casa de Jessé, enviado pelo Senhor, recebeu uma direção do Senhor que também nos dá uma percepção de como Deus vê as coisas. Ele disse: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O Senhor sabe o motivo pelo qual a gente faz aquilo que a gente faz. O Senhor conhece as motivações do nosso coração. Qual é o motivo de você estar aqui na igreja hoje? É para adorar o Senhor de fato? Você ama o Senhor? Você vive diante dEle? Existe um perigo de você fazer a coisa certa pelo motivo errado. Uma pessoa, por exemplo, pode ir para a igreja porque quer estar interessado em uma pessoa, ou quer mostrar que é um bom cidadão, ou quer ter algum outro motivo, que está ali, porque todo mundo vai, ou porque simplesmente a sua família vai, mas o seu coração de fato não está no Senhor. Se tornou simplesmente algo convencional. Então,
a gente precisa avaliar também as nossas motivações. Mateus 6:1 diz assim: guarda-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Tinha um problema muito sério nos tempos de Jesus, estava aqui na terra, encarnado, que os fariseus, eles tinham uma religião exibicionista. Eles queriam mostrar para os outros a sua piedade, a sua justiça. Quando eles iam dar uma esmola, queriam tocar trombetas para mostrar que estavam fazendo aquilo. Era como quem está dando aqui um prato de comida e tirando uma selfie, para mostrar para as pessoas: olha como eu sou caridoso, eu quero ser reconhecido por isso. Mas o coração não estava de fato em querer ajudar a pessoa, ou querer agradar a Deus, obedecendo o mandamento de amar o próximo, mas querer os aplausos dos homens. Mas é o amor aos likes, é o amor à fama de ser alguém piedoso e tudo que isso pode trazer de alguma forma, algum benefício. Mas Jesus diz em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, aos túmulos pintados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha o perigo. Eles queriam ter uma aparência de religiosidade, mas por dentro estavam mortos. Não adiantava de nada você ganhar o aplauso, a fama dos homens, mas desagradar a Deus. É preciso ter cuidado. É possível alguém que aparenta ser piedoso, a pessoa pode ter milhares de seguidores nas redes sociais, ter uma reputação de ser um super crente em sua igreja. Diante das pessoas, essa igreja dele pode parecer ser uma super igreja, cheia de membros, cheia de recursos, mas que na sua individualidade, pode ser que esse homem viva como um ímpio, como um incrédulo. Pode ser que as suas motivações sejam escusas, que o seu coração esteja distante do Senhor. Pode ser que essa igreja esteja espiritualmente morrendo diante de Deus, mesmo com muitos recursos, com muitos programas, com muita fama diante das pessoas. O que é ser um hipócrita? Ser um hipócrita é interpretar um papel, é colocar uma máscara, é fingir ser aquilo que você não é no seu interior. A hipocrisia é uma religião fingida, que busca o aplauso dos homens, enquanto desagrada a Deus. Uma igreja pode ser elogiada pelas pessoas, ainda assim desagradar a Deus. Alguém pode dizer: nossa, que igreja animada, tem um orçamento saudável, um site maravilhoso, um ótimo programa, e ainda assim essa igreja está morta espiritualmente. O que importa, meus irmãos, é o nosso serviço autêntico aos olhos de Deus. Como está a nossa igreja à luz da palavra de Deus? Como você se encontra espiritualmente? O quanto o seu cristianismo tem sido autêntico? Você tem se tornado um religioso, um cristão nominal, ou um crente apático? O seu cristianismo tem sido ineficaz, inofensivo? Você se encontra apático espiritualmente? Não adianta nós utilizarmos máscaras diante dos homens, uma vez que Cristo nos conhece. E Ele sabe
a condição real dos nossos corações. Voltemo-nos para o Senhor hoje. Vamos refletir sobre o que Cristo comanda a essa igreja. Nós vimos que Cristo conhece, agora veremos que Cristo corrige. Nosso segundo ponto. Cristo diz, o Senhor diz: ser vigilantes. Como nós já vimos, a cidade de Sardes já havia sido invadida 2 vezes por falta de vigilância. E isso deveria servir para uma ilustração poderosa para aquela igreja permanecer alerta, vigilante, despertar. Ser vigilante é estar em alerta, é estar ligado, é ser como um soldado que está no meio de uma guerra, pronto para atirar, diante da aproximação do inimigo, é estar vigilante. É como aquele lutador que está com a guarda alta. Nós não podemos andar sonolentos, vagarosos, apáticos em nossa caminhada espiritual. Nós precisamos estar alertas, nós estamos em uma guerra. Tem várias vezes que as Escrituras utilizam termos bélicos para falar da nossa vida cristã. Já viu lá em Efésios, quando fala das armaduras espirituais? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, e daí por diante, né? Combater o bom combate, terminar a carreira, ou seja, nós não estamos em um parque de diversões. Há uma luta, há uma guerra travada, na qual a gente tem que estar vigilante, atento, em guarda. Efésios 5,14 diz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, Cristo te iluminará. Se você se encontra com as guardas baixas, levanta as guardas, se arrepende, desperta, volta à luta. Se você deixou de lado a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, volte a manejar bem a espada do Espírito. Volte a se armar com a palavra de Deus. Se você se afastou do Senhor, sua vida espiritual está minguando. Está na hora de dobrar o joelho e dizer: Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Me fortalece. Me dá o ânimo que eu perdi. Vigia. Não ande cambaleando na sua vida espiritual. Vigia. Levanta a guarda. Alerta. O texto também diz: e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que ainda restava deles deveria ser fortalecido. Por quê? Porque estavam prestes a morrer. O cristianismo da maioria dos membros de Sardes era medíocre, era confortável, conveniente, era uma fé quase invisível, não estavam fazendo diferença no mundo, possuíam uma confissão pessoal fraca. O que restava deveria ser fortalecido, porque as suas obras não foram achadas íntegras diante de Deus. E aqui eu lembro de quando nós estudamos o livro de Daniel, quando o Senhor, Ele vai falar aquela mensagem a Belsazar, no livro de Daniel 5:7. O Senhor fala: pesado foste na balança e achado em falta. É algo semelhante ao que é dito aqui à igreja de Sardes, porque não tenho íntegras as tuas obras na presença de Deus. Pesado na balança e achado em falta. As suas obras não são íntegras. Eu lembro que no Antigo Testamento tinha todo aquele sistema levítico, cerimonial, em que se entregavam animais para serem sacrificados a Deus. Agora não podia ser qualquer animal. Um animal manco, cego, coxo, não seria um animal íntegro.
De forma semelhante, as obras daquela igreja tinham que ser íntegras. Não podiam ser feitas de forma relaxada qualquer. Além disso, meus irmãos, os remanescentes fiéis, que eu falei que tinha alguns poucos ali ainda, eles deveriam também ajudar os mais fracos a amadurecerem e os instáveis a se firmarem na fé. John Stott, um outro teólogo, comenta que os cristãos mais velhos e mais maduros têm responsabilidade com os mais jovens na congregação. Cristãos mais fortes não devem desprezar os fracos, mas devem encorajá-los, fortalecê-los por meio do seu exemplo, ensino e amizade. Se você é um cristão mais forte, você também tem responsabilidade para com aqueles novos convertidos, para com aqueles mais fracos, a ajudá-los a amadurecer. Daí a importância do cuidado mútuo, daí a importância do discipulado, daí a importância da gente buscar intencionalmente ajudar outras pessoas a serem os seguidores de Cristo. O texto também diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eles deveriam pregar o evangelho a eles mesmos. Lembrar daquilo que eles receberam, lembrar daquilo que eles ouviram. Lembrar do que Cristo fez por nós, ao morrer na cruz do Calvário, ao pagar o preço por nossos pecados, ao ressuscitar ao terceiro dia para nossa justificação. Aquela primeira geração de cristãos em Sardes havia colocado a sua fé em ação, mas a segunda geração apenas descansava sobre aquilo que tinha sido feito no passado. Algo semelhante ao que nós vimos na igreja de Éfeso, na primeira carta. E o Senhor diz: guarda-o, lembra-te, guarda-o. Então os ensinamentos de Cristo, o seu evangelho deve ser mantido, deve ser observado, as suas instruções devem ser obedecidas. Eles não deveriam jamais perder de vista a preciosa mensagem do evangelho, nem mesmo deturpar essa mensagem. Eles deveriam perseverar no ensino que eles aprenderam, no puro e fiel ensino das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra-te, guarda e arrepende-te. E o texto diz: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Eles deveriam se arrepender da sua inatividade, da sua letargia espiritual, da sua apatia espiritual. E o que é arrepender-se? É tomar uma decisão radical de mudança, uma atitude radical de mudança, que envolve intelecto, emoções e vontade. Reconhecer que você pecou, se entristecer por isso, pedir perdão para Deus e a ajuda do Senhor, e tomar uma atitude de mudança na prática. O que você pode fazer, o que você deixou de fazer e você precisa voltar a fazer. Tomar uma atitude prática de mudança com o Senhor. Porque caso eles não se arrependessem, continuassem nessa indiferença para com o Senhor, o resultado ia ser perigoso. O Senhor viria de forma inesperada contra eles, contra ti. Teve uma vez que eu vi um pregador dizendo o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Agora, e se Deus for contra nós? Aí não tem a quem recorrer, né? E olha o que diz aqui: eu virei contra ti. Se Deus for contra nós, a quem nós vamos recorrer? Então é muito perigoso. O Senhor viria em juízo iminente contra aquela igreja, caso eles não se arrependessem. E aqui, meus irmãos, eu pergunto: você se encontra
Dessa forma, hoje, o seu cristianismo é nominal, puramente. É preciso de um enorme esforço para que você venha se comportar como um crente. É uma dificuldade para a pessoa estar na igreja, uma dificuldade para ler a Bíblia, uma dificuldade para orar, e parece que nunca está forte, perto. Falta para você apetite em relação às coisas de Deus. Seja vigilante, acorde, desperta tu que dormes, fortaleça-se no Senhor, e se você está mais fortalecido, ajude o mais fraco a se fortalecer. Lembre-se do que Cristo fez por nós, olhe para a cruz, olhe para Cristo, pregue o Evangelho a você mesmo, guarde essas palavras no seu coração, medite nos preceitos do Senhor, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Deus, faça isso hoje. Não sabemos o que nos espera amanhã, o tempo de despertar é agora. Agora é o tempo de despertar. Às vezes a gente fica deixando as coisas muito para depois. Já pararam para pensar nisso? Eu estou esperando virar o ano e aí eu vou começar a ler a Bíblia. Porque a leitura anual, né, já está no final. Eu vou esperar, né? A gente fica sempre esperando alguma coisa. Não, daqui a um tempo eu vou começar a orar. Não, daqui a um tempo eu vou começar a vir na EBD. Vou me organizar daqui a... Aí o tempo vai passando e nunca acontece esse dia. Daqui a um tempo eu vou começar a evangelizar. Daqui a um tempo eu vou fazer uma reunião em casa e vou chamar os meus amigos e vou falar de Cristo. Daqui a um tempo eu vou pegar ali os folhetinhos, o livrinho do Paul Walsh que a igreja entrega, eu vou ler com o meu pai. Eu vou entregar para minha mãe, para o meu tio. Aí a gente fica com esses planos. O tempo vai passando e você percebe que olhou para trás. Por exemplo, vamos fazer uma reflexão. Está no final do ano. Vamos olhar para trás. Será que nós temos progredido na fé? Será que nós temos ajudado outras pessoas a crescer em Cristo? Nós temos discipulado outras pessoas? Temos evangelizado outras pessoas? Temos crescido na nossa comunhão com Deus, em intimidade com o Senhor, em oração? Nós precisamos ver um progresso. Se a gente vê que está regredindo, ou que está parado, o que está apático, essa palavra é para nós. É parar para pensar, eu preciso despertar. Eu estou dormindo, então desperta. É tempo de reavivar a sua vida. Terceiro, Cristo considera. Cristo conhece, Cristo corrige, Cristo considera. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Mesmo que essa igreja estivesse morrendo, ainda havia um remanescente piedoso, ainda tinha os crentes lá no meio, os quais o Senhor faz a diferença. Ele não vê só uma massa assim, está todo mundo. Não, ele sabe que ali no meio tem os verdadeiros. O Senhor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece pelo nome. Ele sabe o nome de cada ovelhinha. É o Tiago, a Bete, a Alana. Ele sabe o nome das pessoas, das suas ovelhas. Ele sabe o comportamento de cada um. Não dá para você se esconder no meio da... um monte de gente aqui na igreja, o Senhor vai levar todo mundo junto. Não, ele sabe o que cada um faz, como cada um é. Ele sabe o compromisso, e ele sabe também a hipocrisia de cada um. E ele faz diferença aqui. Esses que não contaminaram suas vestiduras, diz respeito à sua vida piedosa.
seu estilo de vida temente a Deus, não se contaminando com a impureza, com a idolatria que circundava aquele ambiente pagão. O que é dito sobre esses? Andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Simon Kistemaker explica que a cor branca simboliza, nesse contexto, pureza, santidade. E essas vestes são aquelas vestes de justiça que possuem aqueles que foram justificados por Cristo. Olha o que ele disse. Eu trouxe a citação do Kistemaker. Dessa passagem, a cor branca simboliza a pureza e a santidade. Suas vestes brancas lhe são dadas pelo Senhor como uma roupa de justiça. Esses poucos fiéis são dignos, ou seja, os olhos de Jesus, eles estão declarados dignos, não por causa dos seus próprios méritos, mas por causa dos méritos dele. Suas próprias boas obras nada mais são do que trapos de imundícia, mas por ouvirem obedientemente a voz de Jesus e seguirem seus passos, eles são declarados dignos por causa da expiação de Jesus. Por que esses poucos dignos são considerados dignos e vão vestir vestes brancas? Porque eles foram justificados por Cristo, porque eles são crentes verdadeiros, porque eles depositaram a sua fé em Cristo, eles reconhecem a sua fraqueza e confiam no Senhor e perseveram crendo nele. É por isso. E nas Escrituras é interessante notar que em várias partes nós percebemos um remanescente fiel em meio a uma grande massa de infiéis. Você lembra do dilúvio? Né? Noé foi salvo em uma arca enquanto o mundo pereceu no dilúvio. Ló foi resgatado de Sodoma, né, enquanto aquelas cidades foram destruídas. Elias, diante de grande impiedade nos dias de Acabe, pensou que ele estava sozinho, que todos tinham abandonado o Senhor, estavam servindo Baal. Mas o Senhor diz que ainda tinham 7, que ele conservou 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Bocas que não beijaram. São os remanescentes do Senhor. O Senhor faz diferença. Ele sabe quem são os seus. O Senhor sabe muito bem a situação de cada um que professa crer nele. Como nós lemos aqui, na nossa ordem de culto, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, ensinamos. E o Senhor falará, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. São falsos crentes. São infiltrados. Existem igrejas, meus irmãos, que são sempre as mesmas pessoas que servem. Se tem uma reunião de oração, lá estão eles. Vai ter evangelismo, lá estão aqueles mesmos rostos. A igreja precisa de serviço, a gente já sabe quem são aquelas pessoas que vão estar dispostas a servir. Existem irmãos que mostram uma fé sincera, dedicando-se ao Senhor, mesmo quando ninguém vê. Lá eles estão servindo a Deus. O Senhor sabe. O Senhor conhece os seus. Mas o contrário, meus irmãos, também, infelizmente, também é verdadeiro. Existem aqueles que professam ser cristãos, mas têm uma grande dificuldade que os pastores ou que os líderes, os crentes têm de fazer com que essas pessoas se comportem como cristãos. Sua ausência é habitual. Muito difícil você ver a pessoa na igreja. Falta de compromisso é conhecido, senão não dá para contar com esse daí.
Ele fala, mas não vem, né? Não tem palavra. A rejeição em obedecer ao Senhor, mesmo diante de admoestações, de correções, é constante. A sua apatia é conhecida por todos. Meus irmãos, esse não é um bom sinal. É possível que tenham pessoas que estão enganando a si mesmas, professando com os lábios o que negam com a sua vida. Esses são sinais ou de uma apatia espiritual, de uma frieza, de uma fraqueza, é uma ovelhinha que está bem fraca mesmo, ou de um cristianismo nominal, de alguém que diz que é crente, mas não é. É perigoso. Não é um bom estado para se estar. Não é um estado saudável para se caminhar. Que esse texto sirva de alerta para todos nós. Por fim, Cristo confessa. Vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. A vestidura branca aqui é ligada com vencedor. Em outras palavras, aqui nós temos algo semelhante ao que é encontrado em Mateus 24:13, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. É algo semelhante. E o texto diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida diz respeito ao registro dos nomes daqueles que receberão a vida eterna. Receberão vida eterna. John Stott chama a atenção. Importante é o fato de que podemos ter fama de estar vivos, como o caso da igreja de Sardes, e ainda assim não ter o nome escrito no livro dos vivos de Deus. Isso que é o mais perigoso. Ter a fama de estar vivo, mas não está no livro da vida. Isso que é perigoso. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 10:20, disse aos seus discípulos: no entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É isso que deve trazer alegria. E o texto caminha para a conclusão, o Senhor dizendo: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O John Stott também complementa. A frase grega tem uma dupla negativa para ênfase, como Jesus quisesse dizer: eu nunca, de modo algum, apagarei o seu nome. De fato, longe de remover o nome do vencedor do registro dos céus, Cristo promete confessá-lo diante de seu Pai e dos anjos. Essa é uma repetição do que ele disse no seu ministério. Vocês lembram? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus, e diante dos anjos de Deus. E o texto conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse é um texto que finaliza as 7 cartas. O Espírito fala às igrejas, e as igrejas devem ouvir com muita atenção. Queridos, quando os cidadãos terrenos morrem, é normal, é comum que os seus nomes sejam apagados dos livros, né? Dos clubes, né? Até das membresias das igrejas. Mas os que confiam no Senhor jamais terão seus nomes apagados do livro da vida. Aqueles que não se envergonham de Cristo aqui, que confessam o seu nome aqui, também terão os seus nomes confessados por Cristo no céu. Aqueles que negam a Cristo nessa vida, não serão constados no livro da vida. Não basta, meus irmãos, ter uma reputação de crente diante das pessoas. É preciso ter o nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, essa fé precisa ser verdadeira diante
de Deus. Você vive diante de Deus. Eu pergunto, você confessa a Cristo com os seus lábios e com a sua vida? Ele é de fato o seu Senhor e o seu Salvador? Que as nossas vidas confessem a Cristo e que a comunhão que já começamos a desfrutar nessa terra culmine na comunhão que teremos nos céus. Nós vamos relembrar alguns pontos que eu trabalhei aqui. Primeiro, nós vimos que Cristo conhece. Cristo conhecia as obras daquela igreja, sabia que eles tinham nome de quem vive, mas estavam mortos. Segundo, Cristo corrige. O Senhor comanda eles a serem vigilantes, ou seja, deviam estar alertas e atentos, a fortalecer aqueles que estavam para morrer, a lembrarem do que receberam e ouviram, ou seja, o precioso Evangelho de Cristo, a guardarem e obedeceram, a arrependerem dos seus pecados. Do outro modo, o Senhor viria com juízo contra eles. Nós vimos que Cristo considera, ou seja, o Senhor reconhece que naquela igreja havia também alguns poucos de fato eram servos fiéis e criam no Senhor. E por fim vimos que Cristo confessa. O vencedor, ou seja, o crente fiel, será vestido de vestiduras brancas, será justificado, terá a vida eterna. O Senhor jamais apagará o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, Cristo confessará os nomes dos crentes verdadeiros diante do seu Pai e diante dos seus anjos. E nós finalizamos dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Deus que na visão de Ezequiel deu vida a um vale de ossos secos, também pode reavivar uma igreja que se parece um cemitério espiritual e transformá-la em uma igreja viva e saudável. É no Senhor que encontramos vida e renovo. Firmemo-nos no Cristo que venceu a morte e que por meio do seu Espírito nos concede vida nova e vigor espiritual. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos admoesta. E eu te peço, grava ela nos nossos corações, para não pecarmos contra ti. Não deixa que sejamos, Senhor, simplesmente ouvintes, mas praticantes da tua santa palavra. Pai, não deixa nós permanecermos em uma letargia espiritual, mas que sejamos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Desperta aquele que dorme, fortalece o fraco, dá sabedoria ao forte e vigor para te servir. E nos enche do teu Espírito, que essa igreja seja fiel a ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor.